turma, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de formação de operador de escavadeira hidráulica. Bom, nós vamos dar continuidade então no assunto, na aula de NR12, máquinas e equipamentos, que ela destina aí todo o sistema de proteção para os operadores, né, para os envolvidos ali na operação desse maquinário. Então, vamos lá conhecer mais um pouco sobre a NR12. Olha só, proteção do operador. NR12 estabelece que a zona de perigo das máquinas e equipamentos devem possuir sistemas de segurança, como proteções fixas, móveis e dispositivos de segurança interligados. Então vamos conhecer quais são esses sistemas de segurança, né? Tudo que foi envolvido ali, como por exemplo, trava de segurança, sistema de bloqueio, grade de proteção, tudo isso é determinado pela NR12. Então vamos dar uma passada por eles para a gente conhecê-los. Quais são eles? Funcionamento então das proteções. Existe também outro tipo de proteção, que é aquela que interrompe a fonte de energia da máquina, mais conhecida como proteção por intertravamento. Então, se vocês observarem aqui, ó, nessas duas imagens, deixa eu só subir aqui a minha imagem para ficar mais fácil vocês visualizarem. Ok. Olha só. Aqui, pessoal, a escavadeira hidráulica, ela tem essa trava de segurança, tá? Vocês podem observar aqui que próximo da perna do operador tem essa barreirinha, essa trava de segurança. Eu trouxe aqui duas imagens. Uma imagem na qual essa trava está liberada, vocês podem observar que ela está para baixo, dando liberação ao acesso, entrada e saída do operador. A partir do momento que o operador ele adentrou na máquina, ele sentou, ajustou o banco, colocou o cinto de segurança, funcionou a máquina, aí nesse momento ele vai acionar essa trava de segurança. Qual é a função dessa trava? Quando essa trava ela está nessa posição para baixo, o que acontece? A máquina até funciona, o motor funciona, certo? Porém, o sistema hidráulico da máquina, ele não funciona nada. Para que isso? Para que possa garantir a segurança do operador e de alguém que possa, porventura, estar ali próximo da máquina. Então, tudo que o operador sentou no banco, ajustou o cinto, funcionou a máquina, para ele ter acesso à movimentação dos comandos, abrir o braço, girar o maquinário, ele precisa, então, acionar essa alavanca, colocando ela nesse sentido horizontal, que vocês podem observar aí próximo da perna esquerda do operador, habilitando então assim todas as funções, todos os comandos da escavadeira: giro, movimento de esteira, abertura de lança, de braço, abertura e fechamento de concha. Momento que o operador precisa descer da máquina, o que ele vai fazer? Ele vai descer essa trava, esse sistema de trava, né? Então ela vai colocar ela nessa posição vertical, na qual fica liberada a passagem para o operador e desabilita todos os comandos da escavadeira hidráulica, ok? Mais um sistema aí de proteção determinado pela NR12. Vamos avançar aqui para a gente entender um pouco mais, conhecer mais o sistema. Descendo aqui a minha imagem. Comunicar seu superior imediato se uma proteção ou dispositivo de segurança for removido, danificado ou se perdeu a sua função. Então, a partir do momento que o operador ele identifica que um sistema de proteção, um sistema de trava, um sistema de bloqueio, ele foi removido da máquina, ele foi danificado, perdeu a sua utilidade, não funciona mais, qual é a obrigação do operador? É a obrigação do operador comunicar ao seu superior imediato que a máquina está sem aquele sistema de segurança imediato, certo? Então ele vai
ou através do checklist, ou através de uma ordem de serviço, através de um documento oficial pela empresa, ou diretamente com o seu superior imediato, ele vai comunicar que a máquina ou perdeu, ou foi danificado, ou foi retirado aquele sistema de proteção. As proteções removíveis de máquinas e equipamentos só podem ser retirados Então, essas proteções podem ser retiradas em alguns momentos específicos, tá? Existem algumas exceções. Então, em que situação que essa proteção pode ser retirada? Para limpeza, lubrificação, reparo, ajuste, e só pode ser retirado pelo pessoal da inspeção ou manutenção. Outras pessoas não são autorizadas a fazer a retirada desses equipamentos de segurança de máquinas e equipamentos, certo? Então, o pessoal da inspeção precisou retirar ali para dar uma manutenção, uma limpeza, uma lubrificação, eles têm autorização para isso, mas voltar esse equipamento a funcionar assim que finalizar o seu trabalho. Olha o que está falando aqui, ó. Após a realização desse serviço, as proteções devem ser obrigatoriamente recolocadas em funcionamento, certo? Então, somente pessoas autorizadas podem retirar essas proteções e, após o serviço, recolocar novamente. Princípio de segurança na operação. Segurança na operação de escavadeira. Vamos entender um pouco sobre os princípios de segurança. Levar em conta giro da lança e seus implementos. Pessoal, o giro da escavadeira, o operador, ele tem que ter uma atenção muito grande, porque a escavadeira é uma máquina que ela gira 360 graus. Então, no momento que o operador precisar girar essa máquina, ele precisa eliminar todos os pontos cegos. Como que vai fazer essa eliminação de pontos cegos? Através de retrovisores, através do próprio operador girar, observar de um lado para o outro, tá? Por quê? Ele pode estar fazendo uma escavação aqui e de repente ele precisa girar e num dado momento alguém aproximou, um veículo aproximou, outra máquina aproximou e ele pode girar e acabar esbarrando ali com aquele outro maquinário ou veículo, alguém, né? Então, muita atenção no giro. A quantidade de material removido, trânsito de veículos no local, então fica bastante atento à quantidade de material que você está removendo e também ao trânsito de pessoas e veículos no local. Manutenção da máquina e iluminação noturna. Em algumas empresas, algumas situações, a escavadeira hidráulica ela vai atuar no período noturno, certo? A escavadeira hidráulica atuando no período noturno, ela tem que estar funcionando ali todo o sistema de iluminação, não só da máquina, mas também outro sistema de iluminação que possa ali auxiliar no trabalho com a escavadeira hidráulica. Segurança para riscos mecânicos, elétricos e outros. Então, quais os procedimentos de segurança para esse tipo de risco? Qual risco? Risco mecânico, risco elétrico e outros. Então vamos entender um pouco sobre esses riscos. Os riscos mecânicos são situações que podem colocar em risco a segurança dos trabalhadores, como quedas, cortes, choque elétrico, entre outros. Alguns exemplos de riscos mecânicos são. Então vamos dar aqui alguns exemplos desses riscos mecânicos para que vocês possam entender melhor quais são esses riscos mecânicos. Queda de material é um risco mecânico. Como assim queda de material? Você está fazendo um carregamento, retirando ali um material, fazendo um corte, um talude, fazendo uma retirada de pedra. E no momento que você está fazendo essa retirada, que você vai fazer o giro da máquina, pode ocorrer uma queda desse material que está sendo transportado na concha. Ao você fazer o carregamento do caminhão, pode ocorrer uma queda desse material que você está fazendo o carregamento. Então, muita atenção ao manusear, ao transportar, ao fazer carregamento de veículos, né? Porque todo o material ele deve estar bem acomodado ali na concha para não ocorrer, para eliminar esse risco de queda de material. Esmagamento
Já aconteceu? Infelizmente, sim. Como que pode acontecer o esmagamento na utilização da escavadeira hidráulica? A escavadeira hidráulica, como eu já falei, ela tem um giro de 360 graus. Então, se você está muito próximo a uma determinada estrutura, você pode girar essa máquina, pode atingir alguém, pode esmagar. No você dá ré nessa máquina, né? Por isso que é sempre importante quando você for fazer a movimentação da escavadeira hidráulica, sempre de frente, gira a roda guia, coloca ela de frente para que você possa ter toda a visão do local que você está deslocando. Então, pode atingir de atropelar alguém e esmagar, tá? Queda do trabalhador. Pessoal, muito importante a questão de subir na máquina e descer da máquina. Toda máquina, o trabalhador, o operador, ele precisa subir e descer da máquina, sempre utilizando 3 apoios. A escavadeira hidráulica, você, no momento que você precisar descer da escavadeira hidráulica, é uma dica muito importante, que você não pare a gabine da escavadeira alinhada com a esteira. Gire ela um pouquinho, uns 5 graus aproximadamente, para que você possa ter acesso à esteira para você descer com segurança. Então você vai apoiar as 2 mãos, pisar na esteira e pode observar que a esteira da escavadeira hidráulica, ela tem um pequeno degrau ali que fica entre a esteira para que o operador possa entrar e sair da escavadeira hidráulica com segurança, sem correr o risco de queda. Choques. Por que choques? Como eu já falei, observar o raio de ação da escavadeira hidráulica, pode sim atingir uma rede elétrica e pode ali alguém tomar choque. Queimaduras em caso de risco de incêndio, então também é considerado um risco mecânico pela NR12. Situações que podem causar risco mecânico. O que podem gerar esse risco mecânico? O que pode causar esse risco? A má iluminação? Sim, a má iluminação pode causar, por exemplo, um esmagamento. Máquinas e equipamentos sem proteção? Sim, se a máquina e equipamento não tem uma proteção, então pode causar, por exemplo, uma queda do trabalhador, pode causar ali aquele sistema de trava mesmo do comando hidráulico. Ao descer, o operador ele pode esbarrar a perna ali, se não tiver aquela proteção, a máquina pode girar, pode atingir algo, pode atingir uma outra máquina. Ferramentas descalibradas, você tem que trabalhar sempre com a máquina, fazer o checklist, se a máquina está funcionando, o sistema hidráulico de acordo, sistema de freio, certo? Objeto mal armazenado, fiação elétrica exposta, lembra que eu falei do giro? Piso molhado, escorregadio e esforço repetitivo. O que é o esforço repetitivo? É o cansaço, longas jornadas de trabalho, sempre ali trabalhando ali, longas jornadas de trabalho. Isso traz o cansaço, a fadiga e pode causar um acidente. Procedimentos de trabalho e segurança. Então, para que possa o trabalhador eliminar esses riscos mecânicos, alguns procedimentos aqui para que ele possa eliminar esse risco e trabalhar com segurança. Vamos lá. Olha o que diz o item 12.14.2. Ao início de cada turno de trabalho ou após nova preparação da máquina ou equipamento, o operador deve efetuar inspeção rotineira das condições de operacionalidade e segurança. E se constatadas anormalidades que afetem a segurança, as atividades devem ser interrompidas e com a comunicação ao supervisor hierárquico. Pessoal, precisou parar a máquina para uma manutenção, precisou fazer uma intervenção da máquina. Ao retomar o trabalho, o checklist deve ser feito novamente. Principalmente naquele item que foi feita a manutenção. Foi feita a manutenção no sistema de giro. Foi feita a manutenção no sistema hidráulico da máquina. Foi feita a manutenção no sistema de iluminação da máquina. Então, todo o checklist deve ser feito novamente com atenção naquele item
que foi feita a manutenção. Em caso, se você constatar alguma anormalidade, comunicar-se ao seu superior hierárquico para que possa resolver a situação. Ok? Pessoal, para que a aula não fique muito cansativa, para que o vídeo não fique muito extenso, nós vamos interromper por aqui e próxima aula a gente continua ainda falando sobre NR12. Beleza? Um abraço, até a próxima aula.